Nos últimos dias, infelizmente, né, nós noticiamos aqui uma série de acidentes com motocicletas que terminaram em morte. Na BR-101, em Palhoça, o passageiro de uma moto morreu depois de uma batida muito forte entre outros 3 veículos. E ele só tinha 28 anos. Outro jovem também perdeu a vida no trânsito, dessa vez na SC-401, que já foi apelidada aqui em outros momentos de Rodovia da Morte. O piloto bateu no guarda-reio e morreu na hora, morte instantânea. Em outra ocorrência, em Coqueiros, também aqui em Floripa, um motociclista também jovem, 23 anos, perdeu a vida depois de bater num carro. Você se lembra desse acidente? Nós mostramos aqui ao vivo uma cobertura completa sobre isso. Batida forte, logo no começo, né, ali de Coqueiros. Impressionante, o jovem que foi arremessado no canteiro junto com o carro envolvido. Mas com alguns cuidados bem básicos dos motociclistas e também de nós motoristas, né, de carro, de ônibus, de caminhão, muitos acidentes como esses podem ser evitados. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem do Balanço Geral. O Alexandre é daqueles motociclistas apaixonados. Faz bem mais de 15 anos que ele pilota uma dessas aí. E nesse tempo de estrada enfrentou muitos problemas no trânsito. Teve um que foi uma falta de atenção minha. A caminhonete parou na sinaleira, uma S10, e eu estava olhando para o lado, procurando um endereço na época e vinha bater atrás dela. Outra vez um senhor passou da rua onde ele teria que entrar e cortou minha frente. Consegui visualizar o que ele iria fazer, não consegui segurar a tempo, né? Mas consegui diminuir os meus ferimentos, né? No caso, foram só escoriações mesmo. Uma situação cada vez mais comum entre os motociclistas. Nos últimos dias, nas estradas da região da Grande Florianópolis, aconteceram diversos acidentes. Em casos como esses, quem não morre pode ter sequelas graves, iguais a do Alexandre. Tive rompimento de ligamentos, tive menisco, tive que colocar parafuso, 2 cirurgias, 1 ano afastado do trabalho, né? Pode parecer não ser nada, mas para mim me prejudica até hoje. Tenho uma certa deficiência na perna, né? Onde não consigo esticar 100% o meu joelho. E quem vive na estrada faz um desabafo. Eu acho que falta um pouco de atenção e um pouco de respeito com o motociclista também, tá? O motociclista, ele é abusado, sim. Mas o cara do carro ali, eu como motorista também, às vezes a gente não presta atenção ao ligar um pisca, ao olhar no retrovisor, a ter um pouco mais de cuidado. Mas é possível evitar muitos desses acidentes. Por isso que a gente veio até a autoescola. Tem motorista que já se esqueceu das lições aprendidas por aqui. Dessa vez, então, a gente vai ter uma ajuda de um instrutor. O Luiz, que está aqui dentro, ó, e vai passar para a gente algumas orientações, como, por exemplo, regulagem adequada, né, dos espelhos e do próprio banco. Tudo para ter um trânsito um pouco mais seguro. Para os motoristas dos carros, tudo começa com o bom posicionamento do banco e do volante. O banco ele deve ficar numa posição confortável, com as costas do condutor apoiada na parte do encosto do banco, para que ele tenha uma segurança no próprio veículo. Tá? Depois, ele deve olhar bem o posicionamento das mãos no volante. Seria mais ou menos isso aqui, um relógio marcando 10h10 ou 10 para as 2. Se vê condutor que pega o volante cá embaixo, é extremamente perigoso. Na hora de fazer uma defesa, olha aqui, está amarrado. Aqui não, ó. Para conseguir enxergar o trânsito, e principalmente os motociclistas, os espelhos dos carros precisam ser cuidadosamente ajustados. Primeiro ele deve regular o espelho interno, numa posição em que ele veja todo o vidro traseiro. Regulou aquele ali, ele vai para os espelhos laterais. Devendo sempre, por exemplo, no lado direito, ele regular que ele pegue, veja somente o fim da maçaneta da porta traseira, para abrir um ângulo e ele tenha visão de veículo, de moto que vai ultrapassá-lo, quando ele quiser mudar de pista. Para os carros que têm apenas 2 portas, a referência para regular os retrovisores deve ser a lanterna traseira. E claro, outra dica básica para você manter a concentração no trânsito: deixe sempre uma pequena abertura nos vidros. Assim, você consegue ouvir com mais clareza o barulho dos outros veículos e aquela buzinadinha dos motociclistas que passam ao seu lado. Mas e para quem pilota as motos? Também tem orientações que nem sempre são seguidas. O instrutor explica que a posição na moto é a primeira delas.
Ele deve sentar com os braços sobrando alguma coisa para na hora de uma manobra ele não ter problema de braço ficar tenso, esticado e não ter condições de fazê-la. Os retrovisores também precisam ser usados e com muita responsabilidade. Aqui na moto ele põe a mão no guidão e vê aqui o fim do braço dele, aqui da camisa, para abrir ângulo e ele vê o trânsito que vem atrás e ultrapassando. E para fazer valer todas essas dicas e garantir um trânsito mais seguro, tem mais. É fundamental respeitar as leis. Motociclistas que circulam pelo corredor, por exemplo, precisam estar atentos. Se houver a opção de transitar pelo corredor, ele tem que ser feito de maneira segura. E isso, a norma de trânsito prevê, inclusive, que você tenha uma distância segura em relação aos demais veículos. Quanto maior a diferença de velocidade, quanto maior a velocidade, na verdade, que você está transitando, maior essa distância de segurança. Além disso, é necessário garantir a visibilidade. Alguns equipamentos ou roupas podem ajudar nessa missão. Ele tem que utilizar, preferência, roupas mais claras, faixas refletivas. Para os motoristas, a regra da vez é sinalizar antes de fazer qualquer manobra. É obrigatório a utilização de setas, sempre que o veículo quiser mudar de faixa de direção, mas nós temos contratempos. Nem sempre é previsto a mudança de faixa numa rodovia. Com uma mudança daqui, outra de lá, tem espaço para todo mundo na rua. E ande com mais cuidado, diminua um pouco a velocidade, mais atenção, né? Mais cautela, né? E que tenha um pouco de amor no coração e pense que em casa tem alguém esperando a gente, né?